tema que, com certeza, eu acho que, de certa maneira, incomoda a humanidade inteira, talvez uma das perguntas mais perguntadas. E, Baruch Hashem, a gente vai ver que a Torá tem muitas respostas. E a gente já entrou, a verdade é que quando a gente falou um pouquinho da reencarnação, a gente já entrou no conceito de por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm sucesso na vida. A gente vê muitas pessoas que, infelizmente, aparentemente não merecem, estão tendo coisas boas, aparentemente boas, e muitas pessoas que, infelizmente, são boas pessoas, praticam coisas boas e, aparentemente, não estão tendo coisas boas na vida. Então, só uma introdução. Será que essa pergunta é nova ou essa pergunta é antiga? Será que é uma pergunta moderna, hoje em dia que a gente começou a se incomodar com isso? Ou já tem fontes dessa pergunta na Torá? Então, olha que impressionante. Moshe, quando ele teve uma brecha com Deus, teve o Retaegel, ele foi implorar para Deus para perdoar, e Deus fez para ele se revelou de uma maneira que talvez nunca tinha se revelado para nenhum outro ser humano, e Moshe entendeu que é um momento de misericórdia de Hashem. Então ele aproveitou o gancho e falou: Hashem, já que você já está se revelando de uma maneira tão aberta, que ele até falou para Moshe: olha, você vai ficar dentro de uma caverna e eu vou passar na tua frente e você não vai ver a minha face, mas entre aspas, você vai ver minhas costas, porque a pessoa não pode ver a face de Deus e viver. Então foi uma revelação muito grande. Está escrito que Moshe viu o nó do tefilim de Deus. Tem muita coisa profunda sobre essa visão de Moshe. E Moshe aproveitou e falou: Deus, por favor, me deixa conhecer os seus caminhos. O que quer dizer essa pergunta? O que ele quer exatamente conhecer? Então vem o Rashi, ele traz, mencionando o Talmud, ele fala que a pergunta é: Moshe está perguntando, Deus, por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm coisas boas na vida? Essa é a pergunta de Moshe. Obviamente que não de uma maneira desrespeitosa, não de uma maneira questionadora, mas eu quero entender, Deus, eu sei que deve ter, dentro da tua bondade limitada, alguma explicação para isso. Isso no nível de Moshe, de profecia e de tudo que ele viu de Deus. Mesmo assim, está incomodando essa pergunta, está incomodando Moshe Rabbeinu, mas tem que tomar muito cuidado que essa pergunta seja feita racionalmente, procurando uma resposta que possa preencher e que possa ajudar no nosso trabalho espiritual, e não num ataque, num questionamento da bondade e da perfeição de Hashem. Normalmente, tema de sofrimentos envolve muito nosso lado emocional e nosso lado racional acaba ficando obscurecido. Pessoas que estão passando por testes, por dificuldades, é muito difícil alguém vir racionalmente explicar que, olha, eu sei que você está passando uma coisa muito dura, mas saiba que tem uma explicação racional para isso. É difícil para a pessoa, tanto que a Halachá é que você não deve consolar o enlutado enquanto o falecido está diante dele. Não é hora de vir trazer racional. A pessoa está num momento de emocional pesado. Não é hora de você vir trazer explicações. Olha, os grandes sábios falaram e que você não tem que sofrer. A pessoa está sofrendo. Então não adianta você vir para a pessoa no momento do sofrimento dela falar: não, não é para você sofrer. Então a gente tem que tomar cuidado quando que a gente vai usar isso, principalmente para a nossa vida, tentar tirar um pouquinho os sofrimentos do emocional e jogar isso um pouco para o lado racional. Então, teve uma vez, Yom HaShoah, lá em Israel, eles sempre fazem eventos grandes, palestras muito grandes para lembrar o dia do Holocausto, e aconteceu num ano que pegaram um palestrante, estava falando um lado muito bonito, com a visão judaica sobre o Holocausto. Óbvio que nenhum rabino do mundo vai se levantar e vai falar: olha, eu entendo a Shoah completamente, eu entendo todos os sofrimentos, eu entendo tudo que os judeus passaram. Não é verdade, isso não foi revelado para ninguém. Então nenhum Yehudi pode falar: eu sei, eu entendo completamente qual foi o cálculo de Deus. Existem, óbvio, algumas coisas que a gente pode refletir sobre isso, algumas mudanças que a gente pode ter na nossa vida por causa da Shoah,
mas nunca alguém falar que eu sei sobre isso, eu entendo tudo. Mas estava tendo uma palestra, tinha um rabino que estava falando um pouquinho da visão judaica sobre os sofrimentos da Shoah. No finalzinho da palestra, levanta um senhor e fala: olha, você é um descarado, como alguém que não passou pela Shoah que nem eu passei pelo inferno da Shoah, e você vem falar sobre entender os sofrimentos, e destruiu a palestra, acabou a palestra. No ano seguinte, eles tomaram cuidado de convidar um palestrante que também era sobrevivente da Shoah. Então ele contou sobre a experiência dele, trouxe um pouco da visão judaica, e se levanta aquele mesmo senhor do ano anterior e fala: mas você é muito cara de pau, como que você está falando? Ele fala: não, mas eu também passei. Ele falou: não, mas você não passou o inferno que eu passei, você não sabe o que eu passei. Quer dizer, muito emocional. Quando a gente fala de sofrimentos, o emocional ele pega muito forte, então a gente tem que tentar jogar isso o máximo que a gente puder para o racional. A gente falou que quando Abraham ele perdeu o Sará, está escrito que ele chorou. Deus não quer robôs, Deus quer seres humanos. A gente tem emoções, Deus não quer uma pessoa que não tem emoções, mas Beliv Kotá está escrito com uma letra pequena. Ele chorou, mas não chorou muito, que seria uma demonstração de falta de emuná em Deus. Então, por que essa pergunta ela incomoda tanto? Por que tanta gente, tantos livros, tanta discussão, por que essa pergunta incomoda? Então, olha que interessante, talvez Deus não está vendo tudo. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Talvez Deus não vê tudo, ou talvez Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele viu, mas ele não consegue salvar, ou talvez Deus não pode tudo. Ai, Deus me livre. Isso pela premissa do judaísmo, ou talvez Deus não é nem bondoso, não teria nenhuma pergunta se a gente tivesse qualquer uma dessas premissas. Então a pergunta só é pergunta para quem? Para uma pessoa que acredita que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele é bondade infinita. Aí a pergunta começa a ser pergunta de verdade. Então olha que interessante, um rabino reformista, ele escreveu um livro chamado Por que Pessoas Boas Sofrem. No além, ele passou por uma grande tristeza familiar, ele perdeu um filho pequenininho, e olha o que ele escreve no livro dele, ele fala: olha, eu sou uma boa pessoa, eu não merecia isso, o meu filho era uma criança, então com certeza ele também não merecia, muito menos do que eu. Então por que isso aconteceu? Porque Deus não pode tudo. Essa é a conclusão do rabino reformista no livro Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Porque Deus não pode controlar tudo. Deus ele é bom, mas ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que escapou. Meu filho foi um acidente, escapou das mãos de Deus. Porque ele não assistiu a aula de reencarnação. Pois é. Então foram escritos... Não fala isso, ninguém merece. Não, mas foram escritos muitos livros sobre... Porque não assistiu a aula de reencarnação. Não, mas é porque não entenderam. Infelizmente um rabino nunca poderia escrever um livro questionando a onisciência, a onipresença e toda a bondade de Hashem. Infelizmente é uma pessoa que, de novo, passou por um sofrimento e Deus nos livre. Ninguém pode julgar uma pessoa até estar no mesmo lugar dela, sim. Porque a avó ensina pra gente, mas Deus nos livre, nunca o rabino pode chegar à conclusão. Primeiro que é muita falta de humildade. A pessoa fala: eu tenho certeza que eu não tenho nada de errado para estar recebendo isso de Deus. Alguém pode levantar as mãos para o céu e falar: Deus, olha, pode olhar, eu sou perfeito, eu não tenho nada de errado e eu não mereço o sofrimento que você está me mandando. Só que já sabe a vida passada. Mas não é a passada, essa também. Existe quem não fez um pecado. Sim, mas Não, e na nossa vida não precisa nem voltar para as passadas. Então, infelizmente, foi uma conclusão completamente equivocada de alguém que não quis enxergar a verdade. O que está por trás dos decretos de Hashem, a gente vai ver que tem muitos cálculos. Não é tão simples falar: olha, eu não tinha motivo, a criança não tinha motivo, então pronto, Deus... É muito fácil responder dessa maneira e é muito injusto responder dessa maneira. Porque você está tirando o poder de Deus e falando que Deus, olha, ele tem boas intenções, mas ele não pode fazer tudo o que ele poderia fazer. Baruch Hashem,
foram escritos livros em cima desse livro, mostrando a verdadeira visão judaica, enquanto isso, infelizmente, foi uma pessoa que escreveu no calor das emoções, e como a gente falou, dá para entender a dor da pessoa, mas nunca a pessoa filosoficamente responder da maneira como ele respondeu. Então, a gente sabe, e por isso que a pergunta incomoda tanto, Deus pode tudo, Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares, Deus é bondade infinita. Então, como pode ser que a gente vê tanto sofrimento no mundo e com pessoas boas? A gente vê pessoas boas sofrendo, com dificuldades. Morrendo, né? Morrendo, com doenças. Tentando salvar um, ele acaba que nem esse rabino que tinha 4, 5 filhos em Israel do atentado, que teve lá aquele de um terrorista árabe que esfaqueou, o cara foi atrás para tentar pegá-lo. O rabino, ele casualmente estava naquele espaço de lugar e tempo. Então, e ele que morreu. A gente e sabe foi que ele não que existiu morreu. casualmente, também a gente vai ver que é um outro conceito que a gente vai falar que não existe assim. coincidência. Então, olha só, para um ateu, o ateu não tem pergunta filosófica nenhuma. O mundo é uma grande explosão, teve um Big Bang aí, teve uma sopa química que formou o mundo, tudo é uma coincidência, não tem pergunta nenhuma. A pergunta é só para aqueles que acreditam que Deus é bondade infinita, que existe um Deus que controla absolutamente tudo. A gente já falou sobre isso. Os nossos sábios explicam qual o nível de controle que Deus tem sobre o universo. Cada gota de chuva, ela só vem para o mundo se já foi determinado aonde essa gota vai cair e o que ela vai fazer. Deus tem controle sobre cada grama que está crescendo. Então, quer dizer, não pode ser que esse Deus que controla cada gota de chuva, aconteceu algum acidente que Deus não poderia ter evitado esse acidente. Então, o judaísmo tem que ter alguma resposta. Como esse Deus que pode tudo e ao mesmo tempo é bondade infinita, por que ele está permitindo que aconteçam coisas que são aparentemente contraditórias com o nível de bondade infinita dele? Então, um dos que tentou responder isso através da psicologia é o Viktor Frankl. Ele é o criador de uma forma nova de terapia chamada logoterapia, a terapia através do sentido. Ele criou uma equação matemática do sofrimento. Qual que é a equação matemática do sofrimento? S menos M igual a D. Essa é a equação do sofrimento. Suffering menos meaning igual a depression. Se a pessoa tem sofrimentos, mas ele não tem um sentido para a vida dele, se a pessoa não sabe para que ele está vivendo, ele não tem um propósito maior, essa pessoa vai acabar, no além, caindo em depressão, que é o que a gente está vendo, infelizmente, no mundo, como a depressão já está começando com crianças, já tem crianças que estão sendo diagnosticadas hoje em dia com depressão, e a tendência é só piorar. Mas como a criança fica com depressão? Vazio existencial, a Não criança já... come, É a não mesma brinca, coisa. não come, não brinca, não faz... Não qual é a... desmotivada. Não qual é o sintoma, qual é... Como que A ela chega? motivação, Como ela chega nisso? hoje em dia a cobrança está muito grande das crianças, a criança ela tem que ser Mães que campeão de não tudo. ocupam a Ele- função dela. Por exemplo, Sim, sim, tem que ser anoréticas campeão. e bulêmias, tem uma teoria que fala que está tudo ligado ao contato da mãe. Ou mães que eram muito... Exigentes. Não exigentes, Cobradoras. ligadas, e as que eram onipotentes. Inclusive, Ana Freud fala em nenéns com 4 ou 5 meses já com sintomas histéricos, de chorar muito e tal. Então, olha o exemplo que ele dá, o próprio Viktor Frankl, nos livros dele, ele conta que, certa vez, ele recebeu uma carta de um jovem da Austrália, que, menino bonito, menino bem sucedido na vida, socialmente uma vida muito ativa, e aos 25 anos ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico, e ele escreveu uma carta simplesmente falando: Dr. Frankl, minha vida acabou, eu sou um potencial suicida. Por quê? Porque eu não tenho mais razão para viver.
Então me falaram que o senhor ajuda muitas pessoas nesse estado, o senhor é a minha última esperança, porque hoje em dia, para mim, a vida acabou. O Dr. Viktor Frankl respondeu para ele, ele falou, eu não sou Deus para te dar o movimento dos braços e das pernas, mas uma coisa eu preciso te falar, você é uma pessoa egoísta, só pensa em você mesmo. Por quê? Porque você poderia usar essa tua dificuldade para ajudar outras pessoas. Por que você não monta uma ONG para ajudar pessoas que estão numa situação como a sua a ter uma motivação? Você ainda pode usar a cabeça, você ainda pode ajudar os outros a fazer coisas pelo mundo. Por que você não vai fazer alguma coisa pelos outros? Passa mais ou menos um ano, ele recebe uma carta desse mesmo rapaz falando, doutor, o senhor salvou minha vida. Eu montei uma ONG, Baruch Hashem, está indo muito bem, eu viajo o mundo inteiro, eu ajudo pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, eu mostro para eles que tem uma luz no fim do túnel, que existe uma forma de viver a vida e de ajudar os outros também. Então, Baruch Hashem foi uma pessoa que ele salvou. Então, quando a pessoa ela tem uma motivação pela qual ela vive, então essa pessoa vai sumir o sofrimento dela. Ele aprendeu aonde isso? Viktor Frankl aprendeu isso nos campos de concentração. Ele aprendeu na prática. Ele falou, eu vi com meus próprios olhos pessoas que tinham algum motivo para sair do campo de concentração, sobreviveram. Pessoas que não tinham mais para que estar vivos, eles morreram nos campos de concentração. Então ele viu isso com os olhos dele. Pessoas que têm um motivo para viver, um motivo para sair do sofrimento, eles conseguem sair. Pessoas que não têm o motivo pela qual viver, infelizmente eles não conseguem vencer. Qual que é o grande problema? É muito bonita a teoria dele e ele realmente ajudou muitas pessoas, mas isso é, na verdade, um analgésico. O que quer dizer isso? Se uma pessoa ela tem uma infecção grave e essa pessoa ela toma um analgésico, ao invés de estar tomando o antibiótico que ela deveria estar tomando, o que vai acontecer? Ela vai passar aquela dor de cabeça, mas que na verdade era só um sintoma da infecção verdadeira que está dentro dela. Então passa a dor, ela acha que melhorou, mas o problema está lá dentro, ficando cada vez mais forte. Vamos voltar para esse exemplo do rapaz na cadeira de rodas. Se Ló Leno, a ONG dele um dia parasse de dar certo, ele não consegue mais ajudar pessoas, as coisas começam a não dar certo, o que acontece com esse rapaz? Toda a depressão dele volta ainda mais forte. O que quer dizer? Ele encontrou uma ocupação, ele está muito feliz com o que ele está fazendo, enquanto ele está fazendo isso, mas se em algum momento ele parar de fazer o que ele está fazendo, a depressão talvez vai vir e vai vir mais forte ainda. Então não resolveu de verdade o problema desse rapaz. Então a Torá, ela tem uma outra equação. Qual que é a equação? De acordo com a Torá, S menos M igual a D. Igual. Igual. Mais é igual, mas é completamente diferente. Suffering menos meaning igual a depression. Sofrimento menos o meaning, o significado, o sentido, é depressão. Mas aqui é um pouco diferente. No que sentido? Se você tem um sofrimento, mas você entende o motivo do sofrimento, você entende que existe alguma coisa boa por trás do próprio sofrimento, e não fica procurando alguma coisa para se ocupar na vida, para não pensar no sofrimento, porque a hora que você parar, o sofrimento volta. Aqui é uma forma de você lidar, aqui é o antibiótico, você vai direto no problema e você resolve o problema entendendo que existe um meaning, existe um significado muito profundo para esse sofrimento que a gente está passando. Então, quando eu tenho o entendimento do sentido de um sofrimento e não somente uma anestesia para tirar aquela sensação ruim, então isso a gente acaba com a depressão. No caso do moço paraplégico, sei lá, o que ele tinha que fazer? Então, se ele tivesse uma aula como essa, Mas, verdade, que ele vai entender, quer dizer, a ideia toda qual é? Ele vai entender.
O que ele ia entender? E ele entender para que servem os sofrimentos. Quais são os planos de Deus, como que... Eu vou dar alguns exemplos impressionantes de pessoas, como uma pessoa com Torá, ela pode lidar com o sofrimento. Quer dizer, a gente não está no controle total do que acontece, quem tem controle é Deus. Mas está na nossa mão como a gente reage quando a gente passa por uma dificuldade na vida. Então, a gente tem na nossa mão a mudança na forma de ver os sofrimentos e no entendimento por que os sofrimentos acontecem. Então, uma ideia impressionante, que a gente vai ver que isso acontece até fisicamente. Sofrimentos sem propósito, eles são muito mais dolorosos do que um sofrimento que tem um propósito. Olha que impressionante que aconteceu quando nasceu o meu segundo filho em Israel. Então, minha esposa arrebentou a bolsa mais ou menos às 5 da manhã. Ela me acordou falando que arrebentou a bolsa. Eu falei para ela, compra outra. Tentei dormir de novo. Às 5 da manhã, me acordou que arrebentou a bolsa. Eu falei, compra outra. Aí ela me chacoalhou de novo assim, a bolsa do bebê arrebentou. Eu falei, então tá bom. Aí eu pulei da cama, liguei para minha irmã que mora em Israel, que é médica. Ela falou, não se preocupa, pode tomar café tranquilo, pode fazer a tefilá e vocês vão tranquilos para o hospital, não tem problema. Então tá bom, fomos para o hospital e o médico fez os primeiros exames e falou, olha, ainda não está em trabalho de parto. Então a gente vai esperar para Bezrat Hashem entrar em trabalho de parto e começar. Mas, óbvio que tem que ir o tempo inteiro acompanhando, porque já estourou a bolsa, então começam a ter alguns riscos de infecção, de contaminação. O que acontece? Ela começou no final do dia já comecinho da noite, ela começou a ter muitas dores. E aí tinha um aparelhinho que estava ligado, que marcava as contrações, né, e marcava como que já estava todo o processo do nascimento e o coração do neném para ver se tem sofrimento fetal. E ela começou a ter dores muito fortes, e aí minha irmã veio visitar a gente no hospital, e ela falou, não, mas ainda não é contrações para induzir ao parto. Ela estava com contrações de, sei lá, 200, eu acho, e falou que não, tem que chegar quase 10 vezes maior. Eu falei, não, mas as dores que ela está, se com isso ela não está aguentando 10 vezes maior, ou minha esposa está com problema, ou o aparelho, um dos dois. Porque ela não vai aguentar 10 vezes mais do que isso. Ela falou, não, eu vou explicar uma coisa. Existem contrações que induzem ao parto, e existem contrações que não induzem ao parto. E as contrações que não induzem ao parto, apesar da intensidade ser muito menor, ela é muito mais dolorosa. Até no mundo material, olha que impressionante. Uma contração é uma dor, é um sofrimento, mas que não leva a algum objetivo, que não tem um propósito, ele dói muito mais do que uma contração que tem um propósito, uma contração muito maior, muito mais dolorosa, mas que tem um objetivo, está levando para um objetivo, então isso dói muito menos. Então é impressionante como até na natureza Deus colocou esse conceito de objetivo do sofrimento. A pergunta é, a gente já viu que deve ter alguma bondade, deve ter alguma coisa por trás. Por que tanto sofrimento? Se Deus controla tudo, Deus criou um mundo de bondade, Deus é bondade infinita, Ele só criou a gente porque Ele quer fazer a bondade máxima para a gente. Por que tem tanto sofrimento no mundo? Vamos pegar o dia mais feliz da vida da pessoa, é o dia do casamento dos filhos. Mas primeiro a faculdade. A faculdade já é uma alegria grande, mas chegar no casamento, Baruch Hashem, um bom moço, uma boa moça, é uma alegria muito grande. Mas, de repente, no dia do casamento, é a cabeleireira que não chega, e a manicure atrasa, e você descobre que na mesma mesa você sentou os dois maiores inimigos. É um problema em cima do outro. O dia mais feliz da vida, a gente tem um monte de dores de cabeça. Então é impressionante, mesmo no dia mais feliz, a gente não está isento de dor de cabeça e de preocupações. Então é um dia que realmente um monte de coisas dá errado. Então, aonde está a bondade? Mas nem no dia, mas um dia na vida me deixa em paz. Não, a gente vê que não tem, nem no dia mais feliz, a gente mesmo assim ainda vai ter dor de cabeça. Se a gente fizesse um resumo da vida, uma agenda, que dia da nossa vida
a gente passou um dia inteirinho, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema. O que a gente vai descobrir? Não é difícil, é impossível. Não teve nenhum dia, sempre tem alguma coisa. Da hora que a gente acorda, quando começa o dia tocando aquele despertador, já é um sofrimento. Às vezes eu acho que é pegadinha, né? De algum programa de televisão, estão me filmando, falando, não, eu acabei de dormir faz 10 minutos, não pode estar tocando o despertador agora. Na hora que a gente acorda, começam dificuldades, começam sofrimentos, e pega trânsito, e chega no trabalho, e tem o chefe chato enchendo a paciência, e na hora do almoço, e mais trânsito para casa, e chega em casa, e é outro problema, é problema com o filho, com o marido. É o dia inteiro, a gente tem problemas o dia inteiro. Então a pergunta é, o que está acontecendo? Se Deus ele é bondade infinita, e Ele criou um mundo só para fazer bondade com a gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que aparentemente não está indo de acordo com o plano original. É verdade que o plano original, infelizmente, já mudou. Desde o começo a gente vai falar sobre isso, mas o plano original de Adam Arishon, ele já mudou rapidamente. Então a gente tem duas maneiras de viver a vida. Ou a gente acabar fugindo dos sofrimentos e das dificuldades, como o Viktor Frankl, olha, encontra alguma coisa para se ocupar e aí acabou o problema. Ou a gente pode entender os sofrimentos, a gente pode procurar o meaning, qual é o significado dos sofrimentos para conseguir não ter nenhum tipo de depressão e de tristeza. Olha a revista Veja, interessante, saiu nas páginas amarelas uma reportagem chamada Não Fuja da Dor. Então isso há muitos anos já. Então um psicólogo que ele fala, olha que interessante, é preciso aceitar a dor e o sofrimento como parte da vida. Quer dizer, parte da nossa vida, que todo mundo vai ter dificuldades. Todos sabemos que um dia vamos morrer, todos nós lembramos da perda de um amigo querido, de algum erro que cometemos, de dramas, traições ou doenças. Por isso é normal sentir dor e sofrer. Então quer dizer, a pessoa que tenta fugir disso, que tenta viver no mundo do faz de conta, ele só vai sofrer mais ainda. Quer dizer, quanto mais a gente entender que faz parte da vida, depois precisa entender mais do que isso. Por que é importante e por que é uma grande bondade de Hashem que existe esse sofrimento, mas não dá para a gente fugir disso na nossa vida. Então, a grande pergunta que a gente tem que responder é qual é o propósito da vida e de todos esses sofrimentos, por que a gente tem que estar nesses 120 anos aqui no mundo, passando por tantas dificuldades. O judaísmo, ele ensina que quanto mais eu entender o propósito dos sofrimentos, mais a gente pode usar esses sofrimentos de uma maneira positiva. A gente falou isso sobre Sará. O Rashi fala que todos os dias de Sará foram iguais em bondade. Dá para entender isso como se Sará foi uma pessoa que nunca descansou. Falou, eu preciso fazer bondade. Todo mundo faz bondade, trabalha em uma rima, ajuda os outros, mas tem aquele dia que acordou mal, acordou não está afim. Tem, como falou Ravol Bezer Tzadik Libraha, tem os Yemei Ahavá e tem os Yemei Siná. Tem dias que a gente acorda, que a gente está com vontade de abraçar todo mundo, tem dia que a gente acorda querendo dar tiro em todo mundo. É normal, faz parte do ser humano. A gente tem que saber que é uma coisa normal. Sará, os 127 anos dela foram iguais em bondade, em se preocupar com os outros. Mas tem uma outra forma de explicar isso, que os 127 anos de Sará foram iguais em coisas boas. Coisas boas? De que Sará que o Rashi está falando? Será que é a mesma Sará que a gente leu? Aquela Sará que não conseguia ter filhos, que foi sequestrada 2 vezes, que teve que dar escrava para casar com o marido, e ela foi desprezada pela escrava. É essa Sará que todos os dias da vida dela foram iguais em bondade? É a mesma. É a mesma? Então, como pode ser? A resposta é, o que significa um dia bom? Se a gente sabe usar mesmo os sofrimentos como uma fonte de aprendizado, como uma fonte para eu chegar mais perto do meu objetivo, isso vira um dia bom. Se eu transformo os sofrimentos numa forma de me conectar com Hashem, esse sofrimento virou uma coisa positiva.
Então é isso que será todos os dias da vida dela, foram bons, independente se foi um dia que teve festas ou um dia que teve uma dificuldade, ela sabia usar isso de maneira positiva. Então, eu não lembro se eu contei essa história aqui, mas é impressionante. Tem um rapaz, Neshivá, que estudava em Israel, rapaz do Rio de Janeiro, menino saudável, gostava de jogar vôlei de praia, Baruch Hashem, até 20 e poucos anos, nunca teve problema de saúde, com algumas exceções que ele conta, que às vezes ele estava andando e ele tropeçava e caía, mas ele achou que era normal. Começou a acontecer com cada vez mais frequência, até que uma vez ele foi para Israel visitar, ele estava numas dunas de areia e as pernas dele travaram, ele teve que voltar carregado para o ônibus da excursão. Então ele achou estranho, orientaram ele a procurar um médico, procurou todos os médicos, fez todos os exames possíveis, exame de sangue, todos os tipos de raio-x, nada, não encontravam nada. Até que uma pessoa sugeriu procurar no lado genético, e ele descobriu, infelizmente, que ele tem uma doença degenerativa que os Ashkenazim têm. Quando se casam dois Ashkenazim, tem alguma chance de ter essa doença degenerativa, que a pessoa, com o passar dos anos, ele vai perdendo todos os movimentos do corpo, inclusive no aleino, em algum momento também, das partes vitais. Quando eu conheci esse rapaz, ele conseguia ainda andar com o andador, depois eu estava preso numa cadeira de rodas o tempo inteiro, e a vida dele é uma dificuldade para ir no banheiro, ele precisa de ajuda, de alguém para levar, alguém para ajudar ele a entrar, alguém para ajudar ele a sair, e as dificuldades dele vão aumentando cada vez mais. Teve uma vez que ele estava dando uma aula para um grupo de jovens que estavam visitando a Yeshivá, e ele conta a história dele, ele conta que teve um momento na vida óbvio que ele questionou Deus. Ele falou: Deus, por que eu? Todo mundo, tantas pessoas no mundo, porque eu tive que nascer com essa doença. Virou um rapaz e perguntou para ele, falou assim: hoje você ainda sofre com isso? Ele falou: hoje eu ainda tenho uma dificuldade com a minha doença. Qual é a dificuldade? Hoje eu tenho medo de me tornar um balgava, de ser um orgulhoso por causa da minha doença. Por que orgulhoso pela essa doença? Ele falou: hoje em dia eu tenho um entendimento tão claro que todos os sofrimentos de Deus são um ato de bondade, que para mim a minha luta hoje em dia é para não me achar melhor que os outros, me achar que Deus me ama num nível maior do que Ele ama as outras pessoas. Então, essa é a minha dificuldade hoje em dia com a minha doença. Esse é o nível de uma pessoa que conseguiu trabalhar Baruch Hashem para superar uma dificuldade. Teve um outro rabino, até a esposa dele deu uma palestra uma vez aqui na Sharebiná, que eles perderam um filhinho, tinha 1 ano e pouco, e foi uma história muito longa que envolveu a cidade inteira. Baruch Hashem teve muito chesed, todo mundo se uniu, fizeram teilim, pessoas disponibilizaram para ele carros com motorista para ir para o hospital, para voltar. Aconteceram milagres abertos, ele conseguiu uma doação fora do Brasil do intestino. Foi assim, milagre em cima de milagre, tudo coberto pelo seguro saúde, porque tinha uma cláusula que justamente a doença desse menino era coberta, que assim como então a lenda que a pessoa do marketing foi mandada embora, porque ela colocou aquela doença que eu nunca tinha escutado, só para aumentar o tamanho da propaganda, eles tiveram que pagar tudo, viagem para Israel, para os Estados Unidos, internação, transplante, Minas Shamayim, assim, milagre em cima de milagre, mas no final o menino estava melhorando e faleceu, sem muita explicação. Eu posso pedir para a Sara Tzvia, já que a gente está falando Reforço Leimar. Olha que impressionante. O rabino voltou para o Brasil para o enterro, eles estavam 6 meses morando nos Estados Unidos, eles voltaram para enterrar o filho. E o rabino, no dia do enterro, foi fazer no cemitério um discurso. Ele falou: eu agradeço a Deus que Ele me deu o mérito de ser o pai dessa criança. Por quê? Porque o meu trabalho como rabino, qual é? Tentar unir aquele lá, tentar trazer as pessoas em tchuvá, fazer pessoas rezarem mais, fazerem mais bondades. O meu filho, em 1 ano e meio de vida, conseguiu fazer mais do que eu provavelmente vou fazer minha vida inteira. Enquanto meu filho uniu aquele lá, todo mundo junto, rezando, fazendo as coisas. Então, olha que impressionante a visão
de alguém que Baruch Hashem tem claridade. Só para contrastar, Deus me livre, a gente não sabe de novo, a gente pode julgar sem passar pelo sofrimento que uma pessoa passou, mas tem uma pessoa que estudou comigo, que tinha, infelizmente, uma irmã que com 15 anos se jogou do 14º andar. E, óbvio, a família foi uma dor muito grande. Alguns anos depois, essa irmã que eu conhecia foi casar, e Baruch Hashem foi casar com um rapaz que estava fazendo tchuvá. Então a família do noivo, eles queriam comida kasher. E aí a mãe da menina falou, olha, se tiver comida kasher, eu não participo do casamento, porque tudo que me lembre de Deus eu não quero. Infelizmente, Deus nos livre, não dá para julgar, mas a diferença de quem tem claridade e de quem não tem claridade, que existe alguém controlando tudo e que existe uma grande bondade mesmo onde parece dificuldades e tristeza. Então a gente viu, Deus me livre, 2 pessoas que passaram por sofrimentos muito grandes da perda de um filho e a reação de uma pessoa com Torá e a reação de uma pessoa infelizmente sem Torá. Um outro ponto que é importante também a gente tomar cuidado com esse questionamento toda vez que a gente está questionando Deus e perguntando por que pessoas boas sofrem, de certa maneira a gente está colocando em xeque a bondade de Deus. Se Deus está permitindo, quer dizer que vai ver que a bondade dele não é infinita, vai ver que ele errou no meu caso. Por que ele me mandou esse sofrimento? Vai ver, ele errou era para mandar para o vizinho e ele mandou para mim, por que justamente comigo? Todo esse questionamento tem um pouco de falha de emuná, porque ele está questionando a bondade de Deus. Então isso se compara com o quê? Com um juiz que teve um assassinato e ele condena uma pessoa como o criminoso que cometeu o assassinato. Por quê? Porque tem testemunhas que essa pessoa foi a primeira que passou no lugar do crime. Peraí, mas só isso? Você não tem sangue na roupa dele, você não procurou impressões digitais, você não sabe nada sobre o caso. Não, mas ele foi o primeiro que passou na rua, a certeza que ele é o assassino. Não, você está sendo precipitado. Como você julga alguém dessa maneira? Toda vez que eu estou questionando Deus, será que a gente tem em mãos todos os dados? Será que é justo os questionamentos que a gente faz com Deus? Por que Deus manda uma coisa boa para uma pessoa ruim, ou uma coisa ruim para uma pessoa boa? O que você sabe da história? Quanto a gente pode de verdade questionar Deus com todos os dados na mão? Por exemplo, quem é uma boa pessoa e quem é uma pessoa ruim? Eu sempre pergunto nas aulas, quem é uma boa pessoa? Tem muita gente que levanta a mão. Eu sou uma boa pessoa, a gente se considera, Baruch Hashem. A gente tenta fazer coisas boas, a gente sabe que todo mundo faz seus erros. Shlomo Melech já falou que Ein Adam Baaretz, não tem ninguém no mundo que vai fazer o bem e não vai transgredir. Mas a gente se considera pessoas boas. A gente viu muitas vezes na história de vilões que foram vistos como heróis. Estamos passando por isso no Brasil. Bandidos, ladrões, que são vistos como Robin Hood pela Torá, é um ladrão, ele está roubando. Não é assim que se faz justiça. A gente tem pessoas realmente que são vistas como heróis, como salvadores, e que no fundo são ladrões. E ao contrário, tzadikim, que passaram desapercebidos, que ninguém nunca soube dos atos gigantescos que muitas pessoas fizeram, muitos tzadikim. Então, olha 2 exemplos interessantes. No cemitério da Cracóvia está enterrado uma pessoa perto da parede do cemitério, que é um lugar normalmente de desonra. Está enterrado uma pessoa que no túmulo dele está escrito Kamtzana Kadosh. Kamtzana é um pão duro. Como a pessoa pode ser um pão duro e ser Kadosh, ser sagrado? Ou você é pão duro ou você é Kadosh. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Qual que é a história dessa pessoa? Essa pessoa era um milionário, uma pessoa muito rica na Polônia, numa época de muito sofrimento, tinha falta de comida, tinha falta de recursos básicos, e essa pessoa tinha um costume muito estranho. As pessoas vinham procurar ela para pedir ajuda, ela recebia a pessoa com toda a honra,
convidava para entrar em casa, pegava o nome da pessoa, pois não, o que você precisa? Depois que a pessoa estava lá, com a esperança que ela vai ser ajudada, ele virava e falava, olha, obrigado, mas não posso te ajudar, desculpa ter tomado o teu tempo, tchau. E mandava a pessoa embora. E as pessoas começaram a ter raiva dele. Também um cara com tanto, ele não ajuda ninguém na cidade, como que pode ser? Então as pessoas realmente rezavam para esse cara morrer. Teve um dia que infelizmente ele faleceu, não queriam nem enterrar ele. Quem vai se importar com um cara que nunca ajudou ninguém? E como um ato de desonra, enterraram ele perto da parede do cemitério. Começa a chegar perto do Shabbat, vão na casa do rabino, bate um na porta e falou, Rav, eu estou desesperado, eu não tenho dinheiro para o Shabbat. Ele vai lá e Baruch Hashem, tem a caixinha de destacar, ele ajuda a pessoa. Passa 5 minutos, vem um segundo, e um terceiro, e um 10º. Ele começou a perguntar para as pessoas, por que você nunca veio? Ele falou, não, porque toda semana colocavam na minha porta um envelope com a quantia que eu precisava para a minha semana. Essa semana não colocaram. E ele começou a ver que todas as histórias eram iguais. O que eles descobriram? Que o Kamsana Kadosh, anos da vida dele, ele sustentou a cidade inteira e as pessoas odiavam ele. Tzadikim, que ninguém nunca soube, porque ele não quer que ninguém se sinta devedor a ele. Ele fazia bondade no nível máximo. Se alguém visse ele ficando cada vez mais rico, o que ele ia falar? Oh, Deus, por que você está fazendo isso? Uma pessoa tão ruim. Por que você manda mais dinheiro para esse cara? Estamos julgando Deus de maneira precipitada. O contrário também é válido. A gente viu o famoso Papa Pio XII, que era um Papa, como o nome já diz, Papa Pio, uma pessoa misericordiosa, bondosa, que gostava da paz na época da Segunda Guerra Mundial e falava para todo mundo sobre o final da guerra, vamos ajudar as pessoas, paz e amor. Hoje em dia ele é considerado o Papa de Hitler, é sabido que ele entregou muitos judeus da Itália de bandeja para serem mortos nos campos de concentração. Se a gente visse esse Papa bonzinho, misericordioso, ele quebrou a perna, o que a gente ia perguntar? A Deus, uma pessoa tão bondosa, um coração tão bom, como a gente é precipitado para saber realmente quem é quem. Será que a gente conhece de verdade as pessoas? Aquela pessoa parece um tzadik, a gente não sabe se à noite ele é um serial killer aí que sai matando, a gente não sabe da vida das pessoas. Ou outro que parece ser uma pessoa ruim, pode ser que no anonimato ele está ajudando muitas pessoas. Então a gente infelizmente acaba sendo precipitado nos julgamentos. E sobre nós mesmos, aqui não dá para enganar, a gente sabe se a gente é serial killer à noite ou não. Então como que acontecem coisas ruins? Se Baruch Hashem, eu tento fazer coisas boas, eu tento ajudar o tempo inteiro, eu tento fazer hesed, ser uma pessoa que eu entendo os outros, eu baixo a cabeça e mesmo assim vem sofrimentos na minha vida. Aonde está a bondade de Hashem? Então a resposta está na história de um pobre que ele vai uma vez na casa de um milionário, ele bate na porta e o milionário vira para ele e fala, olha, eu não costumo dar dinheiro, não gosto de dar dinheiro para ninguém, mas eu vou dar uma oportunidade para você. Então, lá no sótão da minha casa tem muitas roupas seminovas, tem coisas em ótimo estado, você pode pegar para você, pode pegar para tua família, pode pegar para vender para os outros, fica à vontade. Então ele sobe lá, ele vê realmente roupas, tudo de marca, e ele começa a pegar tudo que ele pode, que ele vê que pode servir para ele, para a família, para os amigos, até para vender. Ele começa a juntar uma sacola, só que a sacola fica tão cheia que ele não consegue fechar a sacola. Ele falou, eu preciso de um pedaço de corda para amarrar para fechar essa sacola. E ele vê um pedaço de corda que está indo do teto até o chão. Ele fala, esse cara é tão rico, você não vai ficar bravo se eu pegar 1 metro de corda, né? Ele vai lá e ele corta 1 metro de corda e de repente escuta um barulhão de alguma coisa arrebentando no andar de baixo. Aquela corda segurava um candelabro maravilhoso de cristal que ele acabou de destruir.
Aí o dono sobe louco da vida, falou, seu desgraçado, eu te dou tudo, eu abro minha casa para você, olha o que você fez. Eu falei, desculpa, nunca imaginei que o senhor ia ser mão de vaca com um negócio desse. Daqui eu tenho 1 metro de corda. Eu falei, não, você não está entendendo. O problema não é 1 metro de corda. O problema é aonde essa corda estava conectada. Nós somos boas pessoas, Baruch Hashem. Como a gente falou daquele rabino que no além não perdeu o filho. Pessoas que às vezes tentam fazer o que é certo, mas a gente não erra nada. Bom e velho Lashon Hara. Não, mas foi só um comentário que eu fiz. Não, mas foi só uma coisa que eu falei. Não, mas não foi nem ouvir, eu falei pelo telefone. É 1 metro de corda só. Onde essa corda está conectada? O Beit HaMikdash espiritual, que acabou de ser destruído, mais um pedaço dele, por causa do teu Lashon Hara. Atos pequenininhos que a gente faz, que não são tão pequenininhos assim. Transgressões, roubos pequenos do cotidiano que a gente faz, que não são tão pequenos assim. Para achar na semana passada, olha que impressionante, está escrito que Abraham foi pedir para Efron para comprar a terra dele. Primeiro ele pediu de graça, quando o Efron topou dar de graça, ele falou, não, mas eu quero pagar. Abraham, decide o que você quer da vida, você quer de graça ou você quer pagar? Qual que é a resposta da pergunta? A resposta é, quando você quer comprar alguma coisa e a pessoa não quer vender, e você fica insistindo para a pessoa, isso é lotahmod. A pessoa, ela transgride a proibição da Torá de ter inveja do que é dos outros, de cobiçar o que é dos outros. Se uma pessoa não quer vender, é proibido insistir e ficar oferecendo mais dinheiro. Olha que impressionante a conduta de Abraham nos detalhes. Primeiro ele quer ver se a pessoa está disposta de verdade a vender esse terreno. Como que ele testa isso? Para ver se a pessoa estaria disposta, por amizade, até dar de graça. A hora que a pessoa falou, não, eu te dou de graça, eu não quero de graça. Eu só queria escutar isso, que você realmente está disposto a vender seu terreno, agora eu quero pagar. Olha o nível de cuidado. Coisas pequenas do cotidiano que, infelizmente, se a gente não é cuidadoso, a gente vê, a gente acha que a gente não faz mal para ninguém. A gente, infelizmente, por não ser cuidadoso, a gente faz muito mal para as pessoas, principalmente para as pessoas mais próximas, e a gente também faz muito mal para Deus, coisas que Ele pediu, e a gente faz o contrário do que Ele pediu para a gente. Então, quanto a gente tem que ser cuidadoso e saber se está vindo um sofrimento, com certeza tem a ver com atitudes que a gente pode ter feito de errado. A aula que vem, a gente vai ver também outro ponto da gente ser precipitado. O que é bom, o que é ruim. A gente falou por que pessoas ruins têm coisas boas e pessoas boas têm coisas ruins. O que é chamado uma coisa ruim, o que é chamado uma coisa boa. Ganhar passagem de avião é bom ou ruim? Depende. Depende para onde. Se é para o Irã, não aconselho entrar. Deus me livre, depende se o avião vai chegar aonde tem que chegar. A pessoa toda feliz ganhou uma passagem de avião, mas o avião caiu no meio. Era melhor não ter só de ida. Isso é bom para a sogra. Coitada. Eu posso ter piada de sogra que às vezes ela vem nas aulas. Acabei de dar uma passagem. Vamos lá. Então, e ao contrário, o que é uma coisa ruim? O que é considerado ruim? A pessoa foi, caiu e machucou o pé. Isso certeza é ruim. Por que certeza? Você conhece todos os planos de Deus? A gente vai ver alguns exemplos que muitas vezes o que parece bom não é bom e o que parece ruim não é ruim de verdade. Então, de novo, enquanto a gente questiona Deus, por que coisas ruins estão acontecendo com pessoas boas? Quem falou que a pessoa é boa e quem falou que a coisa é ruim? E o contrário também. Quantas vezes acontecem coisas ruins com pessoas boas? Quem falou que isso é ruim e quem falou que a pessoa é boa de verdade? Bezrat Hashem, a gente vai ver alguns exemplos e começar a entender o mínimo, qual é o significado dos sofrimentos que a gente passa na vida.
Foi.